Estamos iniciando mais o Evangelho comentado e hoje dando seguimento no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós sabemos que hoje, né, Daniel, todos dão exatamente aquilo que têm, como já falamos no programa anterior, certo? Para que a gente possa ficar mais seguro na nossa caminhada, porque nós sabemos que nós temos, pela cultura, uma questão de só pedir, 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 não é verdade? Tá. Em um certo ponto é bom. Em um certo ponto, bom. Mas lá no Evangelho nós encontramos algo que diz assim: não peçais aos espiritismos prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera, ele não faz milagres. Comenta um pouco para nós, Daniel, à luz do Espiritismo. De fato, a doutrina espírita, a par de ser o consolador prometido por Jesus, mas tem na sua estrutura, nos seus princípios, a virtude ou as virtudes de explicar os chamados fenômenos que até então a ignorância ou a conveniência das teologias legaram ou deixaram no campo do sobrenatural, ou daquela fenomenologia catalogada como se fossem os chamados milagres. A doutrina espírita vem desfazer todas as bases miraculosas que, em tese, deveriam contrariar princípios divinos, a lei divina. E a doutrina espírita, em momento algum, consagra qualquer milagre que possa derrogar a chamada lei divina. Então, ele vem explicar toda a fenomenologia, né, dizendo que não há o fenômeno dito sobrenatural, porque tudo tem explicações sob o ponto de vista da natureza das coisas, exatamente, ou pela intervenção dos espíritos sobre a matéria, ou pela ação natural dos espíritos sobre os indivíduos. Portanto, não há milagres no campo do espiritismo. Para tudo há uma explicação lógica, razoável, científica e fundamentalmente necessária. Então, para o espiritismo, não há o equívoco da lei, não há como o ser humano, primeiro, não compreender o mecanismo pelo qual os fenômenos acontecem e, segundo, de fazer com que a lei divina haja contrariamente ao princípio que a própria lei estabeleceu. Então, ele é este elemento que vem aclarar. Aliás, é do próprio texto do Evangelho que o Consolador, prometido por Jesus, viria restaurar todas as coisas nas suas bases verdadeiras. E o Espiritismo, com todo o respeito, tem a virtude ou as virtudes de fazer explicar toda e qualquer fenomenologia no campo das curas, no campo das manifestações espirituais, enfim, neste contexto onde os fatos acontecem e que a grande maioria, né, das religiões ou até das supostas ciências materialistas não tem o alcance de compreender. Né? Agora nós sabemos, quem estuda doutrina espírita, de que o espiritismo ele sempre procura trazer todos aqueles ensinos que nós temos e que outras religiões também pregam, que é o ensino de Jesus, ele tem a essência de trazer para a prática. Né, Daniel? Sim. Não ficando naquele campo assim, como você bem colocou, do sobrenatural, do milagre, mas sim da prática dos ensinos de Jesus. Pois é, por isso que tem a capacidade e tem a função, o princípio de ser o cristianismo redivivo, o cristianismo revivido nas bases propostas por Jesus.
Se tomarmos os milagres, aspas, feitos por Jesus, né, ali nós podíamos entender que Jesus estava torcendo ou contrariando, derrogando a lei divina. A doutrina espírita vem exatamente dizer que o que Jesus fez, para validar, inclusive o seu ensino, dizendo que o que ele fazia, vós podereis fazer e muito mais. Então a doutrina espírita vem, dentro do seu campo científico, falar de princípios que as religiões naturalmente ainda não admitiram, mas que um dia terão que admitir, né? Porque senão elas não se sustentarão, mas que faz com que nós compreendamos os fatos até então ocorridos ao tempo de Jesus, os chamados milagres, as suas curas extraordinárias, mas também naquilo que acontece hoje, porque todos os dias, aspas, acontecem milagres e as pessoas não se dão conta. Mas a doutrina espírita tem capacidade de explicá-los, todos eles, nas suas bases doutrinárias e científicas, porque espiritismo é religião, é filosofia e é ciência. Por isso, Valdecir, você tem razão quando diz assim, o espiritismo torna Jesus prático. A vivência prática. Porque senão a gente fica teorizando e esquece do dia a dia, do fazer. É necessário fazer. A questão da pergunta que foi colocada, né, é porque a gente vê dentro do movimento espírita, nas próprias casas espíritas, o quanto ela é procurada, são procurados, para que se faça alguma coisa. Desse um jeitinho para isso, desse um jeitinho daquilo. Lhe diga o que ele vai ser do futuro. Sabe? Então é uma série de questionamentos que a gente nota que as pessoas ainda estão olhando para o lado, na contramão daquilo que Jesus vinha nos colocar. E que nos colocou, né? De fato, Valdecir, nós somos espíritos ainda viciosos no campo da reforma moral, né? E o espiritismo, nas suas bases, nos seus princípios doutrinários, apresenta-nos a necessidade da reforma da matriz moral do ser. É nisto que consiste toda a pedagogia e todo o processo de saúde espiritual do ser, né? Então, Jesus não veio para curar os corpos, ele veio exatamente mudar a matriz espiritual da criatura. E a doutrina espírita se alinha nesse sentido. Não obstante, os espíritos bondosos, né, orientados por esse dinamismo da própria vida, se possível, ajudam as criaturas a melhorarem fisicamente, né? Por isso que dissemos há pouco, quantas curas ou quantas doenças são impedidas de se manifestarem pela ação benfazeja e misericordiosa que os espíritos são portadores, né? Então, esses chamados fenômenos ocultos, né? Os chamados milagres, porque ninguém sabe o que é que pode surgir amanhã, mas por uma ação em nome da misericórdia do Criador, os espíritos podem fazer com que não se deflagre uma doença, por exemplo, um acidente, um revés financeiro, mas a gente sabe que a vida se nutre por um princípio chamado lei de causa e de efeito. A doutrina espírita vem aclarar esta fenomenologia, este princípio doutrinário estabelecido e vivenciado por Jesus na sua totalidade. Estabelecido não, porque estabelecido é pela lei divina, mas ensinado por Jesus na sua essência e na sua Ela vem trazer exatamente o equilíbrio, né, entre a causa e efeito, né, Daniel? Porque nós vemos aquela colocação que nos diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós agradecemos a todos por estarem conosco e o Espiritismo em Palavras Simples volta já já.
Amigo telespectador, estou de volta aqui com o quadro No Entorno da Mediunidade. No programa anterior eu apresentei um resumo muito rápido de um vídeo, né, sobre os fenômenos produzidos pelo grupo de Scole entre 1993 e 1998 na Inglaterra, em que estavam com o objeto de buscar verificar se há vida após a vida, né? Esse trabalho, um trabalho de pesquisa feito um filme feito pela Posat Filmes, está no YouTube com o nome The Afterlife Investigations. Eu recomendo que vocês assistam a versão brasileira, porque na versão brasileira nós temos o comentário de alguns autores, né, alguns companheiros do movimento espírita, entre eles Haroldo Lima, Geraldo Lemos, Luiz Sérgio Marota e Alexandre Caldini, aliás, são só eles mesmos que fazem o comentário, e essa versão foi legendada para facilitar. É 1h40 e poucos minutos que vale a pena a gente ficar atento, né? Então, Geraldo Lemos, nesse comentário, diz assim: os fenômenos físicos estão de volta em pleno século XXI, né? Na recente 18ª Conferência Estadual Espírita do Paraná, realizada nesse início de março que passou, assisti a palestra do talentoso Almerdo Almeida com o tema Construindo a Imortalidade. Ele destacou no início da sua fala os fenômenos de materialização que ocorreram em Belém do Pará com a médium Ana Prado, né? Muito interessante, era uma médium muito intensa. Os primeiros fenômenos com Ana Prado parece que começaram a iniciar em 1918, né? E ela deve ter desencarnado em 1923, né? Disse que eram de tal realidade, tais quais os de Kate King, quando aquele William Crookes fez pesquisas e a médium era uma jovem, a Florence Cook. O espírito de Kate King se materializava de uma forma muito evidente, muito clara. Os casos de Ana Prado, ela materializou várias entidades espirituais, né? Então, a evidência deixada por Ana Prado lá no Pará, né, nesse início do século XX, né, deixa evidente que a vida continua após a morte física. No decorrer da fala também do Alberto, ele fez outro campo foi para um outro tema e falou dos diversos tipos de espírito até chegar ao tal do espírito verdadeiro, usando o estudo, a classificação que Kardec faz, né, sobre esses fatos, para demonstrar, de fato, como é que cada um está, para que cada um fizesse uma reflexão do seu posicionamento autêntico como espírita. Se ele é apenas um curioso, é um teórico que está vendo, um cara que só gosta de fenômenos de laboratório de pesquisa, ou ele é um sujeito que faz tudo isso, mas vive, de fato, o que a doutrina pregou. Na parte final, Alberto Almeida, com toda a sua habilidade no trato com as palavras, consta uma fábula de um judeu que era casado com 4 esposas, né? Ele diz que tinha uma esposa que ele amava mais. Ele amava mais do que as outras. Ele dava mais carinho, era a sua predileta, ele dava muita atenção a essa esposa. Tinha uma segunda esposa, né, em que ele amava um pouco menos que a primeira, mas ele também gostava muito dela. Ele saía com ela aos eventos sociais, às ruas, né? Quando ele tinha que aparecer em público, era sempre ele que ele carregava, ele as presenteava, né? Tinha uma terceira esposa que ele amava um pouco menos que a segunda e menos que a primeira, né? Essa esposa era aquela que negociava com ele, né, as atividades do lar, da família, dos filhos, com quem ele tratava, todos os assuntos pertinentes à sua vida familiar, essa vida em relação aos entes e aos parentes próximos, era com essa terceira esposa. E tinha uma quarta que ele diz assim, que esse ele não gostava, não dava a menor atenção, odiava até, e nunca fez nada por ela, de presenteava, mas ela no fundo sempre olhava ele distante e amava o seu marido. Ela gostava muito dele, né? Aí um dia ele soube que tinha uma doença terminal, que ele ia partir, né, do mundo. E ele não teria muito escape, estava lá, segundo o Haroldo, com um câncer meio avançado. Aí, então ele resolveu chamou aquela que ele mais amava. E conversou com ela: eu sempre fui, contou a sua história, eu sempre te dediquei o máximo, você é a minha preferida, eu queria que você fosse comigo. Daí ela: não tem condição de ir com você, né? No máximo eu estaria no seu velório, mas não vou contigo. Depois, ele ficou decepcionado, triste, chamou a segunda. Olha, querida, eu sempre presenteei você, eu sempre levei todas as festas, você estava sempre deslumbrante, né? Sempre apareceu dessa forma, eu te dei apoio. Você pode ir comigo?
Ah, de jeito nenhum, não tem como. Eu posso estar na festa do seu enterro, mas não tem condição, não vou, né? Aí ele chamou a terceira, aquela que tratava do lar. Nós somos cúmplices, né? Tratamos sempre juntos, estamos sempre juntos, atuando completamente nessa parceria incrível no âmbito da família. Você não quer acompanhar? Eu preciso de uma companhia, não posso sozinho? Não tenho condições, eu tenho que ficar por aqui. Aí ele está triste, acabrunhado, nem pensou na quarta, e ela, muito silenciosa, muito humilde, chega e diz: meu marido, eu vou consigo. Aí ele fica: mas como você vai comigo? O que é que você quer comigo? Eu nunca te presenteei, até te odiei, te maltratei, não dei a menor atenção, mas eu sempre lhe amei, ela diz assim. Eu quero ir consigo. Eu lhe acompanho para que você não fique sozinho. E aí Haroldo volta e diz assim o nome das 3 esposas. A primeira que mais amava era o corpo. A segunda, aquela em que ele estava nas relações sociais, é a vida social, essa vida exterior, né, das aparências. A terceira esposa, em que ele também amava, que tinha cumplicidade, é o lar, é a família, os filhos, ali, os entes queridos próximos. E a quarta esposa, a única que se sujeitou, que se comprometeu a partir com ele, chamava-se imortalidade. Então, corpo, vida social, compromisso familiar, não nos acompanha após o túmulo. O que nos acompanha é apenas a nossa imortalidade. Então isso me remete aos fenômenos de Skoll, novamente, quando os espíritos estão novamente demonstrando que a sua existência, que a vida continua após a morte física. E nós, o que é que de fato estamos preocupados com isso, né? Qual é a nossa responsabilidade? Ao remeter àquela palestra do Almeida, falando sobre os diversos tipos de espíritas, nós vimos que a construção de uma imortalidade tranquila é vocacionada a regimentar os tesouros, que a traça e nem a ferrugem corroem. São os tesouros que nos acompanham, né? Que vão para o além-túmulo conosco, esses que serão cobrados, que estarão, né, na nossa conta. Então é uma atenção que eu recomendo sempre, que a gente reflita sobre, nesse mundo atual de tanta mediocridade, o que é que nós estamos fazendo? Que escolhas estamos usando para o nosso tempo livre, o nosso tempo muito importante? Porque se nós formos olhar as ofertas que estão para nossas escolhas nas mídias, em todo local, é muito complicado. Recomendo, então, aos queridos irmãos, amigos, telespectadores deste nosso programa, fiquem ligados sempre nessa atividade, porque hoje nós ficamos por aqui e tchau! Olá, amigos, nossa alegria de estarmos juntos mais uma vez. Rogamos a Deus, a Jesus, por todos nós. Nós vemos nesses quadros aí, na sequência, trabalharmos um pouquinho a justiça divina e focarmos a reencarnação como propósito. Mas focarmos também a nossa semeadura, porque teremos uma colheita. Também analisarmos aqui juntos, né? E isso é muito fácil de nós trazermos nas nossas vidas presentes, porque muitas coisas nós buscamos resposta para as nossas aflições e às vezes elas não se encontram na vida presente, portanto, nós temos que compreender que está na vida passada. Isso nós vamos ver dentro da própria reencarnação, as reminiscências da alma, as dificuldades psíquicas, psicológicas da alma em si. Nós vamos ver, por exemplo, naquelas pessoas que às vezes sofrem profundamente de alguma síndrome até, né? Ou do pânico, do medo em si, do estresse ou da própria depressão. Muitas vezes nós encontramos pessoas que, se listarmos aquilo que de normal nós entendemos como bem-estar na vida, nós vamos encontrar todos os pontos favoráveis ao bem-estar daquela criatura. Ela possui o que necessita, ela tem um conforto, ela tem um lar, tem pessoas atenciosas para com ela, tem a sua família, tem a saúde de acordo com a sua convivência aqui nesta terra, que é um planeta de provas e expiações, né?
E aí a pessoa se encontra numa profunda depressão e às vezes ela mesmo responde, eu não sei por quê. Não sei de onde me vem essa melancolia, essa tristeza profunda, não sei de onde eu busco tantos caminhos, me respondo que possuo tudo o que necessito, ainda assim não há uma saciedade dentro de mim. Eu sempre estou com uma ansiedade sobre a minha vida, sempre buscando a minha felicidade tão longe e nunca consigo encontrá-la. Muitas vezes são resquícios do nosso passado, daquilo que devemos fazer, da dificuldade que tivemos com o outro, do momento que deveríamos perdoar e não o fizemos, do emprego, do nosso tempo bem aproveitado aqui nessa terra e não o fizemos, de uma oportunidade que Deus nos deu e nós, pelo nosso livre-arbítrio, tomamos tantas decisões e equivocadas, então nós semeamos, nós estamos colhendo um efeito de uma causa anterior. E aí nós vamos entender a reencarnação. E aí nós vamos entender a proposta da justiça divina. Se nós não colocarmos esse parâmetro para analisarmos todas as diferenciações, todas as situações, né, de dor principalmente, que nos chama a atenção, ou do extremo daquele que está feliz, que nós assim achamos, porque todo mundo tem as suas dificuldades, mas nós vemos aquilo que queremos ver. Nós não vamos encontrar a justiça e a amorosidade do Pai se nós não colocarmos esta grandiosa lei aonde Deus nos concede a oportunidade de refazimento, de reconstrução e de aperfeiçoamento. Esse é o objetivo da vida, né? Haverá filhos contra pais, haverá, né, sinais dos tempos. Tudo isso nós vamos colocando e buscando entender como se fosse algo, houvesse algo tão escondido. Não, é possível e está à nossa frente, foi-nos revelado, basta compreendermos o que significa sermos espíritos imortais, irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Pai, com objetivos traçados para nos aperfeiçoarmos. E no decurso das nossas experiências, inúmeras vezes pela liberdade de experimentar, qual criança que experimenta alguma coisa que acaba dando errado, acaba se ferindo, acaba se machucando, mas é uma experiência que parece-nos que ele tinha que viver, porque tinha ansiedade de descobrir. Como nós temos essa trajetória, esse objetivo, é claro, nós muitas vezes nos equivocamos. Por isso Jesus também lança a questão do perdão, por isso compreendermos o perdão, por isso está lá exarado na oração em que ele deu-nos como modelo, que nós deveríamos perdoar à medida que perdoássemos. Por quê? Porque nós, enxergando esta prova da vida, os fatos da vida, a própria reencarnação, nós vamos ter que entender que esse aperfeiçoamento leva bilhões de anos. Qual é a nossa idade espiritual? Quem poderá dizer, né? O que nós fizemos, por exemplo, onde estávamos na época em que Jesus pisou na Terra? Ou antes, né, dos profetas e tudo mais, ou antes disso. Então nós somos espíritos milenares, com inúmeras experiências e, por certo, com inúmeras semeaduras equivocadas e com a obrigatoriedade dessa colheita. Então nós vamos começar a encaixar os fatos e as situações da vida, os propósitos, inclusive. A pedagogia do Cristo, o propósito do amor, o propósito do perdão, a maneira de você se conduzir perante o outro, o dever cumprido, o bom cristão, né? Aquele que se propõe dar a outra face, não literalmente a outra face, mas para a face do mal, colocar aí a face do bem, ou seja, não, porque o mal me atingiu não quer dizer que eu deva continuar gerando mal. Muito pelo contrário, dê a outra face, faça o seu melhor, faça aquilo que realmente a sua consciência lhe diz que é o correto. É a face da amorosidade,
da fraternidade e do bem. Aí nós vamos entender tudo isso está encaixado nas experiências da vida. E as experiências da vida e o propósito desse aperfeiçoamento, dessas dificuldades, dessas diferenças, de aptidões econômicas, sociais, financeiras, está calcada em cima da maior lei de justiça e de amor para com todos nós, que é a lei da reencarnação, o retornar. Como que nós aprenderíamos a amar uma criatura que, em vidas passadas, foi o causador da nossa desdita, da nossa morte, ceifou a nossa oportunidade de vida? Como nós faríamos isso? Porque Jesus assim colocou que haverá filhos contra pais e pais contra filhos. Claro que nós temos uma outra interpretação também, mas nós precisamos compreender essas dificuldades e às vezes até mesmo as pessoas que nos são difíceis. E nós vamos entender que nós temos com ela um propósito, que pode ser não desta vida, mas da vida passada. E esse maior propósito é o amor, é o aprendizado, são as experiências. Cada um tem o seu tempo e a sua marca. Continue conosco assistindo os nossos quadros. É uma alegria estarmos com você. Muito obrigado pela sua preferência, pela sua audiência. Que Deus os abençoe. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Boa parte das pessoas que vivem, principalmente no Ocidente, se dizem cristãs. Você é cristão? Verdadeiramente cristão? Você já parou para pensar nisso? Como você entende ser cristão? Vamos verificar um pouquinho. Muitos entendem que apenas lendo e estudando o Evangelho de Jesus são cristãos. Mas aí eu pergunto a você, você observa, às vezes, desde criança, você observou seu pai, sua mãe, ou observa alguém dirigindo? Isto te faz motorista? Só a teoria de verificar como é que se torce para lá e torce para cá, como é que muda as marchas do carro, hoje já nem se muda marcha, é câmbio automático e coisa assim, mas você só observando você se torna motorista? Muitos até pensam que sim, e quando pegam o carro pela primeira vez, percebem que não sabem. Precisam exercitar. Você observa a construção de um prédio, acompanha desde o alicerce e vai acompanhando e olhando a construção de um prédio. Dali para frente você pode ser um engenheiro e um construtor de um prédio? Alguns até pensam que podem, mas não. É preciso fazer uma faculdade de engenharia e se preparar para isto. Não basta só observar. É preciso que se prepare, que se conheça a teoria e da teoria se parta para a prática. Só a teoria não é suficiente. Olhar alguém dirigir não nos faz motorista. Olhar alguém construir um prédio não nos faz engenheiros. Precisamos conquistar o conhecimento efetivamente e consolidar este conhecimento. Se eu pego como autodidata alguns livros de medicina e estudo diversos livros de medicina, isto não me faz médico. É preciso todo um trabalho de elaboração. O conhecimento adquirido na teoria, ele é 20%, 25% do conhecimento de uma área. E aí? E nas questões do Evangelho? Você estuda o Evangelho, e estudamos no Ocidente, principalmente, estudamos frequentemente o Evangelho. Alguns sabem o Evangelho de cor e se dizem cristãos. Estudar o Evangelho é o primeiro passo. Conhecer o Evangelho é o primeiro passo. E não importa o quanto conheçamos, achamos que somos cristãos. Não é isso que nos faz cristãos. Conhecer é apenas o primeiro passo. Quanto você sabe do Evangelho? Todo ele, decora? Isso te faz cristão? Ah, não, eu só sei algumas passagens de Jesus. Isso te faz cristão? Talvez não. Você sabe aquilo que você consolida pela prática. Em qualquer área. Em qualquer área do conhecimento humano, isto é uma grande verdade. Por que no Evangelho seria diferente? Por que nas coisas do coração seria diferente? Então, o que nos faz cristãos não é a quantidade
que conhecemos dos ensinamentos de Jesus. Este é apenas um primeiro passo. É a prática que fazemos destes conhecimentos. É aquilo que colocamos e incorporamos em nossas ações. É a prática que consolida conhecimento. Então precisamos consolidar este conhecimento do Evangelho através da prática. É bem verdade que você só reconhece um bom médico a partir de muitos trabalhos, de muitos anos de prática e exercício para se tornar alguém referência em uma área da medicina. Assim mesmo, na prática das construções, na prática de dirigir, que usamos como exemplo, poderíamos utilizar inúmeros exemplos. A prática é que efetivamente consolida conhecimento. O Evangelho de Jesus, que tem toda a essência, tudo o que precisamos para construir dentro de nós a paz, e esta paz dentro de nós construída, levarmos para a humanidade, construir dentro de nós a fraternidade, e esta fraternidade levarmos para a humanidade só através do exercício. Muitos se dizem cristãos porque conhecem o Evangelho. Não são. O que vai definir se somos cristãos ou não são as nossas ações. E aí não importa o volume de conhecimentos do Evangelho que eu tenha. Não importa se eu sei o Evangelho todo de cor ou sei algumas passagens. Mesmo sabendo poucas passagens, se eu as pratico, sou muito mais cristão do que aquele que sabe todo o Evangelho, mas não pratica. O Evangelho ou qualquer conhecimento exige a prática, o exercício. É a prática que o consolida. Portanto, temos que rever os nossos conceitos, se somos verdadeiramente cristãos ou não. Perguntando a nós mesmos, olhando para nós, como anda a nossa prática? Como andam as nossas relações? Como vivemos com as pessoas? Como nos comportamos perante as pessoas? Como agimos junto das pessoas? Como falamos delas e com elas? No nosso programa anterior falamos de bullying, mas o bullying é alguém doente, carente, principalmente carente de lições do coração, carente de amor, carente de afeto de receber e carente de dar afeto. Aí ele oferece o que tem, as suas carências. Então o Evangelho de Jesus é preciso ser estudado, é verdade, mas é preciso ser vivido. Mesmo que eu saiba 0,5% do Evangelho, mas aquele 0,5% eu praticar, eu sou cristão. Agora eu sei 100% do Evangelho, em tese, e já explico por quê. Mas eu não pratico nada, não sou cristão. Em tese eu falei porque, na verdade, a humanidade ainda não conhece, na média, 20% da grandeza do Evangelho de Jesus. Mas se esses 20% fossem praticados e vividos, com certeza nós teríamos uma humanidade vivendo muito mais paz, muito mais tranquilidade. Estaríamos longe das guerras, dos conflitos, das perturbações, das mais variadas formas e matizes que vivemos as perturbações internas e as perturbações que das internas produzem as externas. Vivemos guerras internas conosco, inseguranças, baixa autoestima, um monte de questões internas que se refletem externamente, de várias formas. E isso transformamos em guerras externas. Se vivemos guerras externamente, é porque ainda não vivemos o Evangelho de Jesus. Ainda não praticamos o seu Evangelho. Temos a teoria, mas não temos a prática. E qualquer teoria sem a prática, pouca utilidade tem. Então, se queremos ser verdadeiramente cristãos, denominados cristãos, precisamos pegar este conhecimento e colocar em prática. Não importa o volume. Se conhecemos 10%, coloquemos em prática. Se conhecemos 20%, coloquemos em prática. Peguemos essa teoria e vamos vivendo. Isto é muito comum nas nossas escolas. Por que fazemos provas nas nossas escolas? Para verificar se consolidamos o conhecimento. É um exercício. Fazemos exercícios, conhecemos a teoria, fazemos exercício e depois vamos conferir se consolidamos este conhecimento. Precisamos fazer isso com o Evangelho. Precisamos conhecer o Evangelho, mas de vez em quando verificar o quanto sabemos deste Evangelho. E este saber depende da prática. Quanto estamos praticando? Olhar no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas pequenas ações.
Não precisa ser nas grandes, não. Porque o próprio Cristo, nos seus ensinamentos, nos diz: quem não é fiel nas pequenas coisas não será nas grandes. Então precisamos consolidar o nosso conhecimento do Evangelho e verdadeiramente nos dizermos cristãos, olhando o quanto praticamos deste Evangelho. E aí, verdadeiramente, seremos cada vez mais cristãos à medida que vamos colocando em prática este Evangelho. Continue assistindo ao nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Hoje a proposta é nós falarmos sobre educação, sempre falamos sobre educação, essa é a lógica dos temas, mas a educação à luz do amor. Que diferença isso seria, de fato, né, no dia a dia de quem busca a educação? Ou via evangelização nas casas espíritas, ou a educação formal, ou a educação aquela dada pelos pais, os mais velhos, os responsáveis, ou qualquer relação humana, pois em toda relação humana há processos que são processos educativos e de aprendizado. Nós temos contatos com algumas creches municipais. Aqui no Sul, chamam de CEMEIs, em outros lugares, outras regiões, são outras nomenclaturas. As creches, unidades públicas que abrigam crianças e que têm um número determinado de vagas. Esses dias, uma diretora apaixonada por educação, apaixonada pelas crianças, estava nos contando o desafio que ela tem quando há vagas limitadas, por exemplo, há uma vaga a mais e ela tem que percorrer os bairros, né, no entorno da creche para selecionar famílias que vão compor e ganhar esta vaga que está aberta. E ela me dizendo: Daniel, chegue numa casa e os pais drogados e o filho pequeno precisando desta vaga na creche para que nós possamos abraçá-los aqui enquanto caminhamos algum tipo de ajuda aos pais. Só que numa outra casa ali perto, uma mãe trabalhadora que precisa de uma vaga na creche porque a criança vai para a escola regular de manhã e à tarde não tem com quem deixar porque ela tem que trabalhar, está sozinha, etc. E a diretora nos dizendo: para quem que eu dou a vaga? Um deles terá a vaga e o outro terá a dificuldade. E nós pensando aqui, nós somos a sociedade civil, o somatório das pessoas. Cada um de nós, com as nossas predileções políticas, com as nossas preferências religiosas. E mesmo em nome da política ou em nome da religião, o que é que cada um de nós, enquanto sociedade civil, vamos chamar isso tudo de terceiro setor, qual é a contribuição que nós podemos dar quando nós encontramos desafios como esses? Quando uma área pública, ou às vezes uma iniciativa de alguma empresa privada, tem limitações de alcance, né, em relação a crianças, a adolescentes. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa contribuição? A reflexão que queremos fazer é que é muito comum, Brasil afora, nas casas espíritas e demais templos religiosos, a casa ter ali algum processo num dia específico, às vezes no final de semana, uma atividade social. Então tem grupos de estudo durante a semana, as palestras públicas, grupos mediúnicos mais fechados para trabalhadores, né, estudiosos, e tem lá um dia específico para o trabalho de assistência social. Receber famílias que precisam, famílias com carências econômicas de toda ordem, e ali num processo mais ou menos organizado e buscando atender essas famílias. Conhecemos casas espíritas que há muitos anos fazem esse trabalho social. E há muitos anos que aquelas famílias frequentam a casa espírita neste dia, né, no final de semana, para ali sorver o aprendizado que tem, em geral, processos de sopa, um almoço, o Dia das Crianças, o Natal, né, o Dia das Mães, a Páscoa. E nós vamos então, nessas datas comemorativas, nós vamos alimentando o processo educacional com campanhas de arrecadação de brinquedos, de ovos de chocolate e assim por diante. Nós queremos aqui, pedindo permissão aos amigos, para fazer uma reflexão. Este calendário anual precisa dar um passo avante, dar um passo além. Ele já foi consumido pelo próprio processo de consumo da sociedade. Por que não fazer um Natal com o Papai Noel, com aquela roupa quente, no inverno, em junho, em julho? E por que o Dia das Crianças é só em outubro, com campanhas de brinquedos, se as crianças brincam todos os meses? Por que o ovo de chocolate? Será que é necessário que façamos campanhas de grandes marcas
e entupamos as crianças de chocolate sem que elas entendam o que significa aquele processo da Páscoa, o Pessá, a passagem, a transformação? Será que nós não poderíamos fazer outros dias e datas comemorativas, independente dessas assertivas, né, dadas e colocadas pela sociedade? Será que Jesus, nosso mestre e modelo, está presente nos processos de assistência? O que é muito comum? Com o passar dos anos, acompanhamos algumas famílias que se acostumaram a receber as coisas. Elas vão no centro espírita no domingo de manhã, receber as doações. Elas vão na igreja evangélica numa terça-noite. Elas vão na igreja católica na quinta-noite para receber as doações e lá também tem os seus processos de evangelização. E qual desses professores evangelizadores foi até a casa da família conhecer a realidade onde eles vivem, como vivem, o que ganham, o que comem, como as crianças se comportam na escola, qual o desempenho dessa criança na escola? É muito comum nos nossos centros espíritas, e é um trabalho muito bem-vindo da assistência material, ou da assistência física. Em geral, é por aí que nós começamos o trabalho. Mas passar os anos e habituarmos as pessoas a receber essas doações, especialmente nessas datas comemorativas, não podemos chamar isso de um processo de educação integral e pleno. Porque em muitas famílias que nós estamos mapeando, elas estão acostumadas, habituadas a receber. E nós notamos em crianças e alguns adolescentes a ausência de iniciativa, dizendo alguns deles, eu vou receber, eu vou ganhar a bicicleta. Já me prometeram. O padrinho lá do centro espírita me prometeu dar a bicicleta. Não preciso me esforçar para conquistar a chance, o direito de ter a tal da bicicleta, nesse exemplo pequeno. Padrinho. Essa expressão muito comum utilizada nos processos de assistência social é um processo interessante. O padrinho é aquela figura que recebe de quem coordena os trabalhos sociais da casa espírita uma lista de nomes de crianças. E ela então escolhe uma criança, o padrinho, né, e compra ali o presente, né, se é dia das crianças, se é Natal, ou se é na Páscoa, compra ali o ovo de chocolate, faz um bilhetinho, encaminha para a casa espírita, e a casa espírita, quando recebe essas famílias em geral nos finais de semana, doa aquele brinquedo do padrinho. Nós perguntamos para uma dessas crianças, para várias, mas uma em particular, chama-se Luara, de 11 anos, dizendo, Luara, você preferiria conhecer o padrinho, porque só recebeu o bilhete e o brinquedo? Você preferia conhecer o padrinho em troca desse brinquedo que você ganhou? A resposta dela durou menos de um segundo. Ela disse, lógico, claro. E eu tornei a perguntar, então quer dizer o seguinte, você está preferindo não ganhar esse presente, em lugar do teu padrinho pudesse vir aqui e passar uma tarde com você, por exemplo. Ela disse, lógico, eu queria conhecer o meu padrinho. Então, o padrinho é aquela pessoa que conhece a criança, conhece a família da criança, vai uma vez por mês, pega o boletim, vê o que mais ela está precisando, não de coisas materiais. Está precisando de afeto, de colo, de carinho, de zelo, de amparo nas escolas. Em geral, os pais têm suas limitações e não conseguem cobrar as lições, as tarefas da escola da criança. É essa a figura do padrinho. Aquele que se interessa e vai além pela família, pela postura, pela dinâmica da criança. Nós não estamos sendo contra, nem nos posicionando contrário, evidentemente, ao padrinho que ajuda, que pega um bilhete, que compra um brinquedo, que encaminha ao centro espírita. Mas estamos dizendo que educação é um processo mais complexo que isso. Ela requer uma dose de afeto, de interesse e de tempo despendido com as crianças, com adolescentes, muito maior do que a assistência social pontual nos finais de semana. Se pudermos acompanhar, ir além, mergulhar na vida dessas pessoas, no processo de convivência de fato, aí nós estamos falando de educação. Se estamos nesse velho ou antigo modelo de doações, nós estamos falando puramente de assistência material. Nas casas espíritas, na visão kardeciana, ou colocada pelos espíritos em ouvido dos espíritos, fora da caridade não há salvação. E os espíritos ensinaram a Kardec, dizendo que caridade é o amor desinteressado, é o amor de fato, é você mergulhar no coração do outro. E não à distância, em campanhas regulares, né, com datas comemorativas, né, onde as crianças não conseguem entender a figura de Jesus na figura do Papai Noel do fim do ano, não conseguem entender o significado da passagem que a Páscoa traz,
porque ela é entupida de ovos de chocolate. Nas creches municipais, isso é lei, é proibido dar chocolate, porque agora tem uma loja de alimentação saudável, é lei. Veja que interessante. É possível fazer algo de chocolate? É. A criança pode fazer o ovo, aprender fazendo, com o padrinho ali do lado, pegando na mãozinha dela e ajudando ela a concretizar algo. E ela pode sair dali e doar aquele ovo de chocolate para uma outra criança que não precisa, treinando o amor ao próximo. Isso tem um alcance muito maior do que o nosso tradicional discurso de assistência social que achamos que estamos educando e nós não estamos. Amar a educação é ir além. É este o convite que nós fazemos para todos os espíritos em geral. Na semana passada, nessa última oportunidade, nós falamos a respeito do orgulho, lembram-se? E eu prometi que depois de fazer uma rápida exploração desse mau sentimento que é o orgulho, que eu falaria na antítese, porque nós precisamos dar uma resposta àquilo que a gente fala. Mas eu lembro que nós mostramos que o orgulho é o pai da arrogância, é o pai da presunção, é o líder inquestionável do egoísmo, é o orgulho que nos manda ser violentos e que nos torna maníacos de alguma forma. E eu exemplifiquei, porque eu gosto de dar exemplos, porque a teoria muitas vezes convence, mas nem tanto. Mas a força dos exemplos é inexorável. Ninguém luta contra a força dos exemplos, porque será fatalmente vencido. E nós mostramos os exemplos de Pôncio Pilatos, não vamos descer a detalhes, que acabou por se suicidar, Herodes, que morreu com oclusão intestinal. Nós falamos também de Calígula, de Nero, que morreram desastrosamente, debaixo de muitos sofrimentos. Viemos para a nossa época, para a atualidade, falamos de Hitler, que acabou por se suicidar com a sua amante, a Eva Braun. Falamos de Mussolini, com a sua companheira, a Clara Petacci, que foi preso e foi linchado com ela em praça pública, foi maltratado, morreu sob a ponta das lanças, das baionetas. E mais para os nossos dias, eu lembro que falei do Saddam Hussein, que foi uma das maiores expressões de orgulho que nós podíamos ter contemplado, que acabou depois fugindo, porque perdeu a guerra, e se escondeu no fundo de um esgoto para depois ser justiçado sendo morto, como a justiça humana determina. Falamos também do Muammar Gaddafi, que dominou ditatorialmente a Líbia, impondo reveses e dores a esse povo, que seria por esse próprio povo morto e linchado em praça pública, sem poder controlar as próprias necessidades fisiológicas. Vejam quanto sofrimento para esses que foram os exemplos vivos de orgulho. Assim também, em padrão menor, aos milhões, sem que nós possamos citar, porque a história não resiste, outros milhões, se não bilhões de criaturas estão morrendo vitimadas por esse orgulho que vai destruindo a pessoa pouco a pouco. E eu terminei falando de Jesus, que dividiu a história entre antes e depois dele, que foi o ser mais amado ao longo dos séculos, exatamente porque ele nos deu o exemplo antítese do orgulho, o da humildade. Ele se fez mestre dos mestres, senhor dos senhores, a luz do mundo, o príncipe da paz. Não há hoje uma única criatura, no mundo ocidental pelo menos, que não tenha um respeito profundo por nosso Senhor e nosso Mestre Jesus. Por quê? Ele venceu pela caridade, ele venceu pela exemplificação extraordinária que ele nos deu no plano da simplicidade consciente. Porque a humildade não é essa coisa de cabelos despenteados, de barbas maltratadas, de dentes sem escovar, de roupa suja, de mau hálito, vivendo a revelia do bom senso, sem qualquer preocupação em zelar pelo corpo, porque zelar pelo corpo não é uma expressão de vaidade, é a autoestima. Isso precisa ser feito, sem que a pessoa se torne orgulhosa. Ela tem que cuidar da aparência, ela tem que se vestir condignamente, como a sociedade exige. E a humildade, então,
nos pede que nós façamos isso, que nós sejamos conscientes, mas conscientes com simplicidade, sem ferir, sem magoar, sem violentar as pessoas e os seus interesses, mostrar essa nobreza de caráter, porque a humildade é a prova maior, quando se trata da simplicidade consciente, desse caráter que Jesus propôs para a renovação da sociedade humana. E é em função desses ensinamentos que muitos gênios e muitos santos se fizeram, porque seguiram o Cristo na sua exemplificação de humildade. Quantos nós relatamos sábios e santos que foram seguidores fiéis de Nosso Senhor, e foram eles que, com a maestria do Mestre, com a grandeza do Senhor, conseguiram, pouco a pouco, mudar alguma coisa na sociedade humana. Muita coisa realmente melhorou, não tanto quanto poderia ser, mas muita coisa melhorou graças a esses sábios e a esses santos. Nós temos muitos exemplos também para dar. Não poderíamos ficar citando os exemplos perversos do orgulho sem nos situarmos no campo contrário, sem darmos os exemplos abençoados da humildade. Quem não se lembra do pai da filosofia, o Sócrates, que viveu séculos antes de Jesus, um homem que ajudou a sociedade da sua época, lá na Grécia distante, a pensar corretamente, e esse pensamento hoje está em toda a humanidade, e quando ele poderia ser um homem orgulhoso, como muitos fizeram, e que a pitonisa de Delfos então disse para um dos seus amigos que ele era o homem mais sábio da humanidade naquele período, ali renascente na Grécia, o que foi que ele disse num testemunho grandioso de humildade? É que a pitonisa de Delfos sabe que eu sei que nada sei. Meu Deus do céu, que saída extraordinária que só os grandes homens podem dar. João Batista, que se fez a voz que clama no deserto, que poderia ser um homem orgulhoso pelo poder mediúnico que ele tinha, ele curava, ele pregava, ele arrastava multidões, mas quando ele viu Jesus diante dele, o que foi que ele fez lá no Rio Jordão? Ele podia ter desconhecido Cristo, mas não fez. Quando ele viu o Senhor brilhando diante dos seus olhos mediúnicos, o que ele fez? Ele ajoelhou-se e disse: Senhor, eu não posso batizá-lo com a água, porque você é que veio para batizar com o fogo do Espírito Eterno da bondade de nosso Deus. Eu não sou, Jesus, digno de desatar-lhe as sandálias. Veja que exemplo extraordinário, grande dando como o amor, como símbolo dessa humildade, que pode mudar o pensamento de milhões. Francisco de Assis foi um símbolo de humildade. Já na sua época, antes de morrer, já tinha 200 mil seguidores. Olha o exemplo de Teresa de Calcutá, de Chico Xavier, que é um símbolo hoje para não só o povo brasileiro, mas para a humanidade inteira, que doou 200 milhões de reais que ele tinha direito para as instituições beneficentes. Portanto, humildade é isso. Não é o sujeito melífluo, que não cuida da aparência, que fala de vozinha mansa, mas que por dentro traz o coração enlameado de orgulho. É melífluo, fala agradavelmente para enganar aqueles incautos, mas no fundo, o que eles querem é aparecer nesse orgulho incontrolável. Portanto, nós temos que parar para entender que, contrariamente ao orgulho, a humildade torna o homem virtuoso, faz do homem bom, faz com que ele se torne simpático, sóbrio, trabalhador, caridoso. Ele atrai pelas vibrações da humildade a todos e vence com muito mais facilidade. Um dia nós vamos entender isso tão claramente quanto o abençoado Espiritismo nos explica, trazendo de volta, nos consolando, os ensinamentos na sua integral pureza que Jesus nos deu ao coração. O humilde vence obstáculos com o apoio das próprias pessoas que vivem em torno dele. Na dificuldade, todos aparecem para ajudar a pessoa humilde. Portanto, é como disse Jesus, os humildes dominarão o mundo, ou seja, herdarão a terra.
Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A Federação Espírita do Paraná, localizada na Alameda Cabral 300, traz até você o moderno Teatro da FEP. Inaugurado no ano de 96, na sede administrativa da Federação Espírita do Paraná, o moderno auditório com 434 lugares tem sido palco de inúmeras apresentações. É adequado para espetáculos de dança, música, teatro e formaturas. Contribuindo para o êxito desses eventos, o Teatro da FEP possui estrutura tecnológica e excelentes acústica, equipamentos operados por profissionais especializados, assentos confortáveis e instalações adequadas a vários tipos de eventos. Caso tenha interesse, você pode ligar para a Federação Espírita do Paraná no telefone 41 32 23 6174.